A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de pautar pelas redes sociais a derrubada de um decreto presidencial levou ao cancelamento de uma audiência que ele teria hoje com o presidente Lula. No fim da noite de terça-feira, Mota surpreendeu o governo ao anunciar nas redes sociais que no dia seguinte levaria a voto o projeto que derrubava o decreto do IOF, publicado pelo Executivo no início do mês. Integrantes do Palácio do Planalto apostavam em mais 2 semanas para poder negociar os termos da proposta com a cúpula da Câmara e melhorar o clima com o Congresso ao acelerar a liberação de emendas parlamentares, alvo de queixas dos próprios congressistas. A opção do presidente da Câmara de comunicar o governo pelas redes sociais espantou integrantes do Palácio do Planalto e do próprio Congresso Nacional, inclusive a ministra Gleisi Hoffmann, Beto, que ficou incomodada, tentou ligar para o presidente da Câmara, mas ele nem atendeu. Pois é, Diego, teve acho que foi. Então, teve um desencontro importante. Estão me escutando bem? Acho que deu uma falhada aqui na comunicação. Pode falar, acho que agora deu certo. Vamos lá. Eu acho que, de novo, como o coach já tinha comentado anteriormente, é o 10º episódio dessa falta de timing, que eu acho que responde a 2 variáveis, né, do que deveria ser preocupações de um governo, que é a coordenação política e a comunicação institucional. Acho que o governo mostra que tem problemas em ambas as dimensões e da junção delas acaba gerando esse tipo de problema. Obviamente, a Raquel Landim hoje tem uma matéria excelente no UOL, dizendo que o Mota quis dar uma demonstração de força, né, para o governo. Eu acho que mais que isso, ela na própria matéria comenta, o que o Mota vem fazendo é tentar dar uma demonstração de isenção. Então, um dia é um caramelo para o governo, outro dia para a oposição, ele fica nesse jogo. Obviamente que tem um conjunto grande de variáveis, mas eu acho que foi como já ocorreu naquela questão quando foi para apoiar que o Ramagem não fosse investigado, e teve uma votação também gigantesca. Eu acho que me parece o clássico exemplo onde é o dia de joga pedra na Geni. Então, por exemplo, o Carlos Lupe já falou que o PDT foi liberado e praticamente inteiro votou contra o aumento do IOF, porque já estava decidido, né? Foi uma questão que foi decidida. Agora, para mim, Diego, realmente o mais importante de todo esse processo, acho que a gente tem que discutir a fragilidade do governo, a dificuldade de comunicação e de coordenação política, mas tem uma questão de fundo, estrutural, de país que a gente deveria reparar. A gente entrou numa nova fase, a partir do arranjo que Lira, como presidente do Congresso, com Ciro Nogueira na Casa Civil, se aproveitando do governo fraco do Bolsonaro, eles instituíram uma espécie de semi-parlamentarismo no país, com a explosão das emendas parlamentares, em sua maioria secretas. Esse semipresidencialismo, ele tem uma coisa muito curiosa, ele é um semipresidencialismo sem riscos nem responsabilidades para o Congresso. A gente se acostumou no Brasil sempre a criticar muito o executivo, mas agora com um Congresso tão empoderado, eu acho que é um cuidado nosso começar a exigir responsabilidade fiscal, responsabilidade de país, porque nessa semana a gente chegou ao absurdo de ver nas últimas semanas o Congresso querer liberar, receber salário e aposentadoria junto os congressistas. Ontem mesmo, eles aumentaram o número de deputados, quando era só para reorganizar conforme o tamanho da população de cada estado, que foi o que o Supremo ordenou, eles, para não gerar incômodo, aumentam de 513 para 531. Eles, nesse mesmo período, deram uma pedalada na questão da luz, todo mundo vai pagar uma luz mais cara por conta de um jabuti para atender o lobby de interesses não muito republicanos. Eles questionam que o governo tem que cortar gastos e parar de querer ampliar receitas. Eu estou de acordo,
Mas, veja, quando foi lançado o IOF, o governo apresentou uma parte de corte de gastos e essa era uma ampliação de receitas. Se o Congresso está contra, eu pergunto, qual é a parte do Congresso nesse corte de gastos? Acumulando salários, aumentando o fundo partidário também, como aumentaram nas últimas semanas, não estando disposto a discutir, reduzir um centavo sequer nas suas emendas, né, aumentando o número de deputados, é assim que eles querem fazer a contribuição, eles precisam ser chamados por essa responsabilidade. E qual que é a parte deles com um aumento de receita se eles não querem aumentar o IOF? Eles não aceitam aumentar, por exemplo, o imposto de bets, que seria um bem para o país, porque é um custo sanitário tremendo por conta da ludopatia, tira dinheiro da economia popular, compromete o PIB do país, é um drama nas famílias, inclusive mais pobres entre jovens, mas eles não querem, porque eles se preocupam muito com a sustentabilidade das bets. E eles não estão dispostos a reduzir, não digo que ampliar a receita, mas reduzir os subsídios de mais de R$500 bilhão anuais para os setores produtivos, porque talvez respondam a lobbies mais poderosos. Então, eu pergunto, qual que é que parlamentarismo é esse? Só com bônus, sem ônus? Eu cobro do governo não aumentar receita nem diminuir gastos, mas eu aumento gastos e não faço diminuição de subvenção que poderia permitir a recuperação da receita? É um parlamentarismo irresponsável. Eu acho que a sociedade brasileira, a imprensa, a gente tem que começar a pôr o foco em cima do Congresso e exigir dos parlamentares o mesmo rigor que a gente exige do executivo, ou eles não têm compromisso com o Brasil e com a responsabilidade fiscal das contas. É uma coisa inaceitável. E você, coach, como é que viu isso? O presidente Lula chegou a desmarcar uma reunião que teria com o presidente da Câmara, né, o Hugo Mota. Não tem clima para isso, né? Aliás, não tem clima para nada em Brasília, né? O clima lá anda muito ruim. O que eu acho grave nessa história toda é a quebra de confiança, né? O governo vinha dialogando com o presidente da Câmara e do Senado, muitas reuniões e tal, e ficou acertado que eles só colocariam isso em votação depois do recesso, né? E, de repente, de um dia para o outro, sem combinar nada com ninguém, sem avisar o governo, que é uma prática normal em Brasília, quando tem uma votação importante. Agora, além da quebra de confiança entre o governo e o Congresso, eu acho que mostra também a falta de informações para a coordenação política do governo. E quando uma coisa dessa está sendo discutida em Brasília, todo mundo fica sabendo, sabe? Eu me lembro uma vez, quando eu trabalhava lá com o presidente Lula, na Secretaria de Imprensa, resolveram marcar uma reunião ministerial só de ministros do PT, e não era para a imprensa saber, era secreta a reunião, lá na Granja do Torto, né? Aí os jornalistas começaram a me ligar e eu não sei mentir, nem devo mentir, né? Falaram, está tendo reunião, sim, acabei confirmando. Aí depois eu fui falar com o presidente, falei, quando for assim, não dá para você em Brasília fazer uma reunião de ministros, né? E que ninguém fique sabendo, que a imprensa não fique sabendo. Não existe, é impossível, pô. Porque cada ministro desse aí tem 20 assessores e tem 20 amigos jornalistas e tal. Não tem. Agora, dessa vez, eles conseguiram fazer tudo sem que o governo soubesse. Quer dizer, é grave isso aí. A situação hoje do governo, eu vejo mais ou menos como aquela história, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Um lado não confia mais no outro em Brasília, esse é o problema. E não é possível fazer política sem confiança, que é a palavra-chave. Exato. E agora perguntaram para ele hoje o que pretende fazer agora diante dessa situação. Estão discutindo se vão para a justiça, se não vão. De qualquer jeito, o governo, o prejuízo está feito, né? Mas o Lula propôs uma coisa de novo, né? Um debate sobre ricos contra pobres, né? A desigualdade social como um lema do governo e tal. Isso já não pega mais, sabe? Nós contra eles e tal. O mundo de hoje requer soluções concretas, práticas, sabe? Não quer saber de debate, de poesia, né? De nós contra eles, ricos contra pobres e tal. Então, eu acho que o governo está precisando se atualizar um pouco sobre o que está em discussão na sociedade brasileira, que mudou muito desde a última vez que o Lula foi presidente, de 2010 para cá, mudou muito, né? E o governo está reagindo,
tardiamente, sempre com os mesmos remédios e as mesmas receitas de 20 anos atrás, que já não funcionam mais. É.